A nossa história começa com uma garota emitindo um anúncio, declarando que agora, à medida que os passos dos monstros se aproximavam, eles deveriam buscar novas esperanças. Por isso, era hora deles se tornarem um herói, pois esse seria o início da história deles. E bom, basicamente, isso daí era um anúncio para entrar em contato com a associação de heróis. E claro, se tá precisando ter herói, é óbvio que o bagulho tá muito feio, mas vendo aquele anúncio ali, as pessoas começaram a dizer que aquela garota do anúncio era muito bonita. O problema é que aparentemente ela é uma heroína de ranking A, só que ela é só modelo, pois, segundo os rumores, ninguém sequer viu ela lutando uma única vez. E pra entender melhor, a gente tem que voltar no ano 2000 e lá vai bolinha, onde a humanidade enfrentava uma crise devido à invasão de monstros. Sim, é bem clichê, mas bom, vamos continuar a história. E é como aquele ditado, né? Deus apenas dá as provações para aqueles guerreiros que sabem suportar. E assim, por causa disso, a humanidade despertou um novo poder. E aqueles que ganharam o poder transcendental manifestavam aura de acordo com a sua habilidade. A cor da aura era basicamente a medição de poder que eles tinham, e o padrão para classificar o número de despertos, e eles o chamavam de heróis, que era a única esperança contra a ameaça dos monstros, ou bom, e pelo menos era isso, né? Porque nós temos uma heroína aqui que tava fazendo uma entrevista e pelo jeito nem pra isso ela servia, já que o pessoal tava dando uma baita de uma catracada falando que o único serviço dela era basicamente só fazer isso e não tava conseguindo. De qualquer forma, o diretor de filmagem continuou pedindo pra ela sorrir como uma garota mágica, e assim ela fez com sucesso, mas internamente ela refletiu que essa não era uma vida de heroína que ela desejava, pois primeiramente, ser uma heroína era um sonho que ela tinha desde pequena. Quando a sua capacidade de cura finalmente se manifestou no ensino fundamental, e ela se registrou como heroína de rank A, e ela tava muito feliz, é óbvio. O problema é que quando ela chegou numa fatídica luta onde vários e vários dos seus companheiros estavam precisando da sua cura, ela simplesmente não conseguia curar. E óbvio que depois de descobrirem que ela era uma heroína que não conseguia utilizar o seu poder, eles basicamente jogaram ela de canto, porque pô, a única coisa que ela tinha de bom era o seu rosto bonito. Por isso que tudo que ela fez foi de uma sessão de fotos para outra, e por causa disso ela nem sequer se aproximou de lutas. E assim os dias foram passando e ela continuou sendo uma incompetente como heroína. O negócio é que quando ela tava pensando nisso, do nada ela estourou a cabeça no poste, daí ela ficou brava com o poste por algum motivo, que não faz sentido, né? O poste tava parado e quem tava andando era ela. Só que olhando para baixo, ela acabou encontrando um gatinho. Nisso, a garota deu uma olhada meio que por cima, notou que ela não tava machucado, além de que ele tinha uma coleirinha, onde dizia Academia Forte. E falando em Academia Forte, é a academia que tava literalmente na frente onde o gato tava deitado. E sim, a garota foi entregar o gato, né, que tava lá na frente, ou ficou pro lado de fora. O negócio é que quando ela chegou lá, uma cena não muito interessante tava acontecendo. Afinal, uma pessoa tava gritando que não maluco, falando que tava doendo, enquanto o outro tava meio que forçando, eu acho. E aparentemente, muchachos, o carinha que tava sofrendo dor tava gostando, porque olha o rosto do meliante ali. De qualquer forma, ele avisou, né, o personal trainer dele, que alguém estava procurando por ele. E o nome do personal trainer era Mawang, e eu vou chamar ele só de Wang, que é mais fácil. O negócio é que o personal trainer é tão medonho que na hora que ele olhou pra garota, ela já começou a tremer na base. Daí ela já começou a dizer que provavelmente foi ao lugar errado, né? Porém, o Wang perguntou se por algum acaso ela era uma novata que tava querendo entrar na academia. E a coitada da garota não tava conseguindo entender nada, né? Porque, pô, qual que é esse negócio de camiseta de tigre aí? Nisso, meio gaguejando, a garota começou a dizer que na verdade tinha ido ali por causa de um gato. E olhando pro tal do gato, muchachos, bom, eu acho que esse miserento aí, ele é agiota, alguma coisa assim. Porque só pela piscadinha que ele deu, aparentemente ele tava meio que recrutando clientes pra academia do Mawang, você acredita? Tanto que o Wang começou a olhar pro corpo da garota, que a gente não faz a mínima ideia de nome até agora, mas é a garota, né? Pressionando ela na parede, o Wang falou que ela não precisava se preocupar. Ele iria ajudá-la de uma forma fácil e rápida. E claro, que isso envolvia PT, que eu não faço a mínima ideia, que provavelmente deve ser personal trainer, eu acho. E assim, muchachos, instantaneamente ele já começou a dar aula pra garota ali. Daí eles fizeram tipo um agachamento, daí levantamento de peso. E o negócio é que ele não parava muito não. Daí ele notou, né, que a sua cliente tava meio que passando mal e deu uma mini pausa pra ela. Só que no instante que ela começou a descansar, do nada o seu celular começou a gritar pão a pega. E quando ela foi ver a mensagem, era uma situação de desastre. E aparentemente o monstro de ranking B havia aparecido na área e o único herói disponível que tava ali era ela. E bom, diante disso a garota já começou a entrar em desespero porque, pô, ela não sabe lutar. E mesmo que ela tenta se forçar, e agora? O que ela poderia fazer naquela luta? Afinal, a única coisa que ela possa fazer é curar? E o Wang, notando que ela tava meio se tremendo, perguntou se por um acaso ela queria ir no banheiro, porque se fosse era só virar a primeira esquerda. E quando ela respondeu que não, o Wang simplesmente falou que ela deveria ir então, pois ela não poderia ficar parada, se retendo do que ela deveria fazer. Ah, e ela não precisava se arrepender, afinal ele tinha um papel higiênico ali na mão. Bom, ele tava falando essas frases aí porque ele tava achando que ela tinha que se cagado. Tanto que quando ele virou pra trás e não achou a garota, ele falou que o bagulho deve estar muito feio, né, porque ela nem sequer pegou o papel higiênico. E mais, bom, do lado da garota ela chegou e acabou encontrando o monstro, né, e tinha algumas pessoas pedindo por ajuda.
muda. E bom, é basicamente um Lacoste gigante de Rankin Boy e a força dele, ou melhor, o poder dele é super força. E claro, a garota pediu para os civis correrem dali o mais rápido possível, enquanto internamente ela tava se perguntando o que raios ela poderia fazer ali, né? Porque, pô, super força, logo esse super força. O negócio é que entre os destroços, alguns civis não conseguiam correr. E bom, o Bet ali, que é literalmente o nome do crocodilo, já não perdeu muito tempo e foi direto naquela criança que estava dentro dos escombros. E diante daquilo ali, a garota começou a se perguntar o que deveria fazer. Ou na verdade, ela sabia o que deveria fazer, mas não tinha forças pra fazer. E assim, ela começou a ter uma luta interna consigo mesma, quando do nada uma pessoa pediu para ela correr. E assim, do nada, o seu corpo simplesmente se moveu e ela conseguiu salvar a criança. Só que, tipo assim, ela não sabia como é que ela tinha se movido. O negócio é que, pô, ela conseguiu salvar agora, mas provavelmente do próximo ataque ela não iria conseguir desviar. Tanto que, bom, ela basicamente já até aceitou sua morte. Só que nesse instante, adivinha quem apareceu? Ninguém menos que o Wang, simplesmente dando um baita de um soco no crocodilo. E a garota ali tava tão no desespero que, pô, ela nem tinha visto que era o Proto, ela tava achando que era um herói que tava na área. Porém, ela acabou ouvindo uma frase bem assim: é nesse tipo de momento que o macho alfa sempre aparece. Aí, pra completar, o Wang falou que o banheiro não era por ali. Ele tinha dito antes que era a primeira virando à esquerda. O negócio é que o bicho é tão burro que ele esqueceu que tava lutando contra o Bet, o vulgo crocodilo ali, e acabou tomando um baita de um soco na cara. Claro que com isso ele foi até jogado pra longe, mas ele já se recuperou e começou a jogar pedrinhas para tentar impedir o Bet de avançar. Só que não adiantou muito e ainda assim o Wang continuou desviando dos ataques. Porém, muchachos, como já não foi mostrado até agora pra nós, literalmente não foi mostrado, o Wang aparentemente era só um civil. E vendo como ele tava basicamente se entregando, dando sua vida ali, a garota começou a se perguntar por que ele estava fazendo algo tão imprudente. Porque, pô, ele tava diante de um monstro e, tipo, ele não tinha poder, então por que ele não sentia medo? Bom, medo com certeza ele não tava sentindo, porque, pô, do nada ele começou a coringar, questionando o monstro, enquanto sangrava, se isso era tudo que ele tinha. E diante dessa frase, a garota começou a se perguntar se por algum acaso o Wang tinha uma arma escondida, e ele continuou dizendo ao monstro que ele nunca poderia vencer. Afinal, ele tinha a garota de cura de Rankin A ao lado dele. E bom, enquanto ele declarava isso, ele fez uma baita de uma pose, né, como se fosse a coisa mais top do mundo, e a garota meio que entrou em desespero, porque aparentemente a arma secreta do Wang era ninguém menos que ela. E quando ela literalmente negou que não podia fazer nada pro Wang, aí ele notou que no fim quem se fudeu foi ele. E claro que daí ele levou um baita de um soco na cara e o coitado caiu de cabeça no chão. Internamente, diante disso, a garota começou a refletir que se isso continuasse, as coisas ficariam muito ruins. Daí no fim ela ficaria com peso na consciência, né, já que tudo aquilo ali é culpa dela. E ela até tentou utilizar a sua magia de cura, mas não funcionava. Enquanto ela tava tentando, o Wang que tava lá, coitado, simplesmente sendo esmurrado no chão. E ela tentou, gritou, falou um tanto de coisa, esperneou, fez tudo que dava. E no fim, o que aconteceu? O coitado do Wang virou pastel no chão e o monstro simplesmente virou a atenção para a garota e a garotinha que tava junto dela. Entretanto, antes que o Lacoste pudesse fazer alguma coisa, o Wang começou a rir, declarando que aquilo ali era muito vergonhoso. Porque, tipo assim, ele admitia que realmente ficou inconsciente por um mero segundo. Aqui ele não tava subestimando demais o seu corpo de alto nível, aperfeiçoado por anos de treino constante? E outra, além de que ele era o gerente da academia forte. O negócio é que mesmo o Wang falando isso daí, ele tomou outro soco e ficou, tipo assim, parado no mesmo lugar, mas ele continuou se levantando e comentando que aquilo estava doendo mais do que ele estava pensando. Aí, sobre a garota, o Prota falou que ela não precisava se sentir culpada, por isso que ela deveria parar de chorar. E pô, querendo ou não, é uma coisa bem ruim pra ela, né? Porque, tipo assim, pô, um civil tá meio que consolando um herói, é meio que vacilo, né? E assim, antes que o Wang levasse o próximo golpe, a garota de alguma forma conseguia invocar o seu poder, que ao invés de curar, uma explosão gigantesca aconteceu, que daí eu não sei se é do ataque dela ou é do ataque do Lacoste. O negócio é que de alguma maneira o Wang meio que absorveu o poder da garota, declarando que o poder dela havia chegado no time perfeito. E neste momento nos é revelado o nome da garota, que é Lee Jae-hyun. E como a gente já sabia, ela é uma heroína com poder de cura de Rankin A. Mas voltando pro lado do Wang, ele ficou surpreso com o poder da garota cura. E claro que com o poder daqueles em mãos, ele conseguiu basicamente bagaçar o Lacoste na parede. E pra terminar o serviço, por algum motivo que eu não faço a mínima ideia, ele arrancou um poste do chão e simplesmente fez o Lacoste de bolinha de beisebol e jogou ele longe pra chinela. E o golpe tinha sido tão forte, mas tão forte, que acabou quebrando o poste, enquanto o Lacoste voou lá não sei aonde. Contudo, neste momento, aquele carinha que tava fazendo exercícios com o Wang declarou que a arma perfeita dele havia chegado. E bom, muchachos, eu não entendi muito bem que bagulho que é esse, mas é basicamente um pedaço de carne que
eram um Jokibal real, pelo menos é o que eu entendi aqui. E eu não sei se era lá uma arma, se era algum efeito, uma poção para o Wang, né, porque ele simplesmente começou a comer. Daí, fazendo uma Jojo pose, ele começou a dizer que aquele era o sabor e a textura mastigável da proteína que penetrava em todos os cantos dos seus vasos sanguíneos. Enquanto ele tava falando isso, o Lacoste simplesmente partiu de uma bica nele, porém, aparentemente agora o Wang estava armado. E sim, aparentemente um pedaço de carne mais forte com poche, agora como eu não faço a mínima ideia. Eu tô falando que esse negócio é tão forte que o Wang literalmente tava usando vários ataques com aquele pedaço de carne, um chamado de ataque de proteína com passo lateral de repetição, chute de leg press, halter de proteína e mais um monte de golpe envolvendo o nome de academia. E claro que ao longo do tempo, o Lacoste começou a meio que se recuperar e o Wang tava tomando alguns golpes, mas basicamente a luta foi tipo boxe, basicamente. Só que ao contrário do boxe, aparentemente era uma luta de 2 contra 1. Afinal, a Leji Ryun estava ajudando o Wang com a sua habilidade de cura, tanto que até mesmo o pedaço de carne ele estava sendo regenerado de alguma maneira. De qualquer forma, juntando a força dos dois, no fim o Lacoste acabou virando camiseta de saudade. E olhando para aquela situação, a Ji-Hyun ficou muito surpresa, mas estendendo a sua mão para ela, o Wang declarou que agora queria começar a sua história. Internamente, a Ji-Hyun começou a ter um pressentimento. E ela também falou para o Prota que ele não deveria ficar utilizando uma carne como um porrete, né? O negócio é que, quando ela foi meio que estender a mão para agradecer o Prota e tal, ele colocou um contrato bem na frente dela. E esse contrato aí era basicamente para ela entrar na academia forte. E bom, pelo jeito a gente já sabe de onde veio aquela personalidade do gato de antes. Afinal, isso foi tudo planejado pelo Wang. Tanto que ele ficou feliz falando que tinha conseguido um membro novo para sua academia. E voltando para os pensamentos internos da Ji-Hyun, ela começou a dizer que ela tinha até um bom pressentimento antes, só que agora parece estar muito ruim. E uma informação a mais, sabe a luta sobre eles? Então, passou na TV e o Wang aproveitou para fazer o merchan da cueca poderosíssima dele. E bom, um tempo depois, o Wang já começou a treinar a Ji-Hyun. E enquanto fazia exercício, ela tava se perguntando, o que diabos ela tava fazendo agora? E voltando um pouco no tempo, o Wang começou a explicar que ela tinha se tornado um membro da academia dele, além de que tinha sessões de treinamentos limitadas por apenas 100 mil won por mês, e caso ela se inscrevesse por um ano, custaria apenas 1,3 milhões, além de que ele pessoalmente iria treiná-la, e outra, ela iria renascer da forma de vida mais saudável daquele planeta. Porém, pelo jeito, a coitada não tava aguentando nada. Enquanto isso, o Wang tava lá, falando pra ela levantar aquele peso, largar de corpo mole, e internamente ela tava querendo ir pra casa, porque o corpo dela tava basicamente chorando de dor. Mas, tipo assim, se for parar pra pensar, ela tem poder de cura, certo? Então, por que ela não usa o próprio poder dela enquanto tá treinando? Assim, o treinamento dela seria mais eficaz, certo? Ou nada a ver? E outra, naquele dia da luta, ela conseguiu exalar um poder incrível. Mas, pelo jeito, ela não consegue usar essa estratégia que eu falei, porque desde então ela não conseguiu invocar o poder. Ou melhor, ela até consegue usar uma versão mini do poder. Ou talvez o poder dela simplesmente acordou naquele dia por causa do Wang, ou provavelmente tinha algo nele a mais que as outras pessoas não tinham. E ela simplesmente não aguentava ver ele com aquela camiseta de tigre juntamente com aquela cueca. E vendo que ela tava meio que revoltada, o gatinho agiota de antes simplesmente foi pro lado dela, tentando meio que convencê-la. E pelo jeito esse era um plano ao qual o Wang tinha feito com o gatinho, já que eles tinham proposto um pedaço de carne pra ele. De qualquer forma, neste momento, aquele garoto de cabelos vermelhos se aproximou da Ji-Hyun. E o nome dele é Ki-Wong. E ele comentou que provavelmente estava sendo meio que difícil pra ela a academia, já que essa era a primeira vez. Mas que mesmo assim ela não poderia desistir, porque com esforço vem a vitória. O negócio é que enquanto ele tava falando nisso, ele acabou derrubando algo de sua bolsa, e a Ji-Hyun comentou que algo tinha caído da bolsa dele, o Ki-Won pediu para que ela não contasse aquilo para ninguém, já que era um segredo. E aparentemente aquele ali era um roteiro de um filme, já que o Ki-Won era um ator. E dando uma olhada básica no roteiro, a Ji-Hyun notou que o papel que o Ki-Won ia fazer é basicamente um vilão coadjuvante, o que era bem triste, né, porque o cara não era o principal. Entretanto, o Ki-Won falou que não se importava. Claro, era um papel criticado tanto dentro como fora do palco, mas para o personagem principal brilhar, o vilão era definitivamente necessário. Por isso que ele se sentia orgulhoso sabendo que fez a sua parte. Além de que ele realmente gostava de interpretar vilões. Bom, aí eu não sei se tipo assim, ele tava sendo realmente genuíno, mas pelo jeito a Ji-Hyun acreditou nele. Tanto que ela começou a refletir que o Ki-Won era realmente impressionante, pois ele basicamente não se importava com a opinião dos outros, certo? E tipo assim, ela tava até pensando em pedir um autógrafo pra ele mais tarde, só que do nada, uns sons estranhos começou a ecoar pela academia. E esse som vinha de ninguém menos que o Ki-Wong. E pelo jeito, ele tava tentando fazer aquele levantamento terra, eu acho que chama assim o exercício. E ele é tão louco das ideias que ele tava sendo basicamente esmagado pelo peso, mas ele não
desistia. E nisso, a Ji-Hyun entrou em desespero, meio que tentando chamar o Wang, e ele apareceu, questionando ao Ki-Wong o que diabos ele estava fazendo. É tipo assim, a Ji-Hyun tava achando que o Wang lá pediu para ele parar, né? Mas não. O Wang simplesmente começou a humilhar o Ki-Wong, falando que até um pedaço de bosta era mais forte que ele. E a Ji-Hyun até tentou falar alguma coisa, mas o Ki-Wong pediu para que ela parasse. Enquanto isso, o Wang ficou lá, chamando de um monte de coisa, falando que o porte físico dele era de um arremessador de palito, levantador de copo e mais um monte de coisa. Mas resumindo, depois de tanta humilhação, eu não sei, mas de alguma maneira funcionou e o Ki-Wong conseguiu levantar aquele peso. E tipo assim, eu não vou nem falar mais ou menos as atrocidades que o Wang tava falando aqui, mas o bagulho era tão feio que nem a Ji-Hyun tava entendendo. Ou melhor, ela ficou com um poker face, né? Porque, pô, não é muita coisa não. Se você quer, você lê esse negócio aqui que tá uma bosta. Mas de alguma maneira o Ki-Wong estava muito orgulhoso de ser meio que ofendido, eu acho. Por isso que talvez ele goste de ser o vilão, né? E mais uma vez, enquanto descansava, a Ji-Hyun recebeu um relatório falando que eles precisavam de um apoio civil. E bom, não era lá uma luta, mas sim uma retirada de destroços que causou vários acidentes na cidade. E eles precisavam de todos os heróis na área de ranking A ao ranking C. E diante dessa informação, o Ki-Wong falou que pelo jeito ele teria que entrar em ação. E a Ji-Hyun não entendeu, porque pô, aquilo ali era só pra herói, né? O negócio é que o coitado nem sequer ouviu. Daí ela já começou a ficar preocupada, pois poderia ser muito perigoso. E o Wang perguntou, né, que tipo assim, por que seria perigoso? Afinal, o Ki-1 era simplesmente um herói de classe B. De qualquer forma, um tempo depois, no local de destroços, vários heróis estavam ajudando. E por algum motivo, o Wang tava lá pra meio que fazer aqueles destroços serem um peso para a Ji-Hyun. Contudo, nesse instante, uma pessoa chamou pelo seu nome. Ou melhor, chegaram perguntando se ela era a garota da cura. E mostrando o seu celular, um loirinho perguntou se ela era realmente aquela garota do TikTok, que fazia várias poses diferentes. E claro, chamava muita atenção e tinha muitos likes e vídeos. E vendo que ela era realmente ela, ele já queria gravar, né, um vídeo para mostrar para os seus amigos. E a Ji-Hyun ficou emocionada por encontrar um fã, só que pô, ela tava no meio do trabalho agora, né, então ela não poderia ajudar. Entretanto, quem disse que o loirinho ia deixar ela simplesmente ir embora? Daí ele começou a segurar ela, pedindo para que ela fizesse aquelas poses dos vídeos para que ele pudesse tirar uma foto. E ouvindo essa conversa e meio que tentando parar aquela situação, o Wang chamou a atenção dos dois e adivinha o que diabos ele fez? Ele simplesmente fez as mesmas poses que a Ji-Hyun tinha feito nos vídeos pra ela, pro loirinho simplesmente tirar foto dele, eu acho. Claro que vendo uma atrocidade maior do que aqueles escombros ali, o pessoal ficou sem palavras, tanto que o autor simplesmente não quis desenhar a expressão deles. E pra piorar ainda mais a cena, o Wang perguntou se por algum acaso o loirinho queria convidá-lo para um jantar. Porque se por algum acaso ele quisesse, ele poderia até mesmo fazer isso. É claro que o loirinho não torce lá pro outro time, né, e já ficou pistola com o Wang, puxando só a camiseta. E pelo jeito o loirinho não tava bravo com o Wang só por causa daquelas poses estranhas, mas sim de uma história bem antiga, ao qual eu vou contar para vocês. Tudo aconteceu há 3 dias atrás, onde 2 carinhas estavam fumando num lugar que, bom, não era pra fumar. E é claro, com seu senso de justiça enorme, o Wang chegou mandando eles parar de fumar, porque, pô, ele estava na frente da placa de onde dizia que não poderia fumar, eles estavam fumando. E nisso, um dos ocrinhos já começou a zoar o Wang, falando que ele era um exibicionista por estar mostrando metade do seu corpo pra cima. Entretanto, o loirinho foi lá e puxou o carinha do óculos, falando que aquilo era conversa para adultos. Daí ele começou a pedir desculpas para o Wang, falando que não iria fazer mais aquilo. E nisso, por algum motivo, o Wang simplesmente começou a dar um sermão, falando que fumar reduz a quantidade de espermatozoides e mais um monte de coisa prejudicial que poderia afetar a vida deles. O negócio é que o loirinho tava cagando e dando pra isso, e aquela desculpa de antes foi apenas para alimentar o ego do Wang. E rasgando o papel onde dizia que ali não era para fumar, o loirinho declarou que a partir de agora, aquele seria um local para fumantes. E pra piorar, o cara teve a audácia de cuspir na cara dele. E diante disso, o loirinho falou mais um monte de bosta, falando que o Wang não podia fazer nada, que ele deveria chorar como um adulto, como todos fazem. E é claro que o loirinho declarou que ele não era apenas um cachorro que late, mas sim que também morte. E assim, ele simplesmente foi pra cima do Wang, declarando que ir até ali foi o seu erro. O negócio é que, bom, na cena seguinte a gente viu uma poça de mijo e, bom, aquele beco onde eles estavam fumando basicamente virou um cemitério, ou quase isso, né, porque ninguém morreu ali. E vocês estão ligados ao divertido e engraçado Wang? Bom, naquele momento ele simplesmente havia sido apagado, tanto que olha a expressão do homem aí. E voltando ao presente, o Wang se lembrou dele, né, perguntando se por algum acaso ele tinha desistido ou parado de fumar. O loirinho ficou meio pistola, declarando que o Wang ainda não conseguia
conseguia ler a atmosfera. Além de que fazia bastante tempo que eles estavam procurando. Ah, e outra, ele cresceu bastante desde a última vez que eles se viram. E com isso, o loirinho basicamente acendeu o Aang como se fosse um cigarro, só que com um fogo muito mais forte. E diante daquela situação, a Ji-Hyun já entrou em desespero, porque ela não sabia que o loirinho era um despertado, né? Daí, com um vilão medíocre, ele já começou a falar um monte de bosta, que não faz nem sentido contar pra vocês, mas basicamente, a única coisa que tinha sobrado do Aang foi toda a sua força e sua cueca super poderosa que ele tentou vender na TV. E bom, eu não sei se o Aang era despertado ou não, mas cada soco que ele dava, muchachos, lançava o inimigo pra muito longe. Tanto que, com o único soco dele, o carinha ali simplesmente foi apagado. Daí, por algum motivo, o Aang começou a basicamente humilhar o loirinho, falando que o superpoder dele era trivial e que ele deveria treinar os seus músculos, porque do que adianta ter um poder tão top daquele ali de fogo, sendo que seus músculos eram simplesmente de chola. E vendo aquilo ali, a Ji-Hyun teve o mesmo pensamento que eu. Como diabos o Ji-Hyun conseguiu não pegar fogo e a cueca dele tava de pé? Claro, ela não queria ver mais nada dele, mas pô, que cueca que é essa, meu colega? Mas pelo jeito, até mesmo o temido Aang tinha alguns medos, pois do nada uma voz meio afeminada começou a se perguntar se o Opa da Academia Forte estava andando por ali. E bom, quem estava falando isso era ninguém menos que o herói King Love, questionando se por algum acaso aquilo era o destino, pois ele acabou encontrando o Sr. Wang. E bom, com isso, o King Love já pediu pra Ji-Hyun sair de perto, porque fazia um tempo que ele não via, ou ela não viu o Sr. Wang. E muchachos, daqui pra frente, quem tiver na TV, toma cuidado, porque olha essa atrocidade aqui. O King Love basicamente estava chamando o Wang de bebê, falando que os músculos dele eram perfeitos, que não sei o que lá. E a Ji-Hyun, sendo mulher como ela é, já começou a pensar uns negócios meio tortos aí. O problema é que do lado do Wang, ele tava tentando suportar o máximo possível. E tipo assim, obviamente ele não tava gostando, né? Porque já dá pra ver pelo rosto do coitado. E pra piorar, o King Love simplesmente começou a lamber ele. E após esse assédio, entre aspas, o King Love mais o Sr. Wang começou uma corrida de gato e rato, como se fosse Tom e Jerry. E é claro, a Ji-Hyun não tava entendendo bolhufas nenhuma, e olhando para o seu lado, ela acabou vendo que o loirinho tava lá, esmurrado no chão e tentando se levantar. O negócio é que quando ela tentou ajudar ele, ele simplesmente bateu nela. Daí ele começou a ficar louco, falando que não poderia perdoar o Wang, que não sei o que lá. E ele também ouviu sobre a Academia Forte, que era a qual o Wang participava e era o gerente. E bom, com ele tão puto daquela maneira e falando o nome da academia, a gente já sabe o que ele ia fazer com aquele poder dele, né? Simplesmente transformar todos em cinzas, ou pelo menos esse era o objetivo dele. Mas antes que ele pudesse sequer sair do lugar, a Ji-Hyun pediu para que ele esperasse. Daí ela já perguntou, né, se por algum acaso ele realmente ia tentar queimar tudo, pois se fosse, ela não iria deixá-lo fazer isso. Afinal, quem havia começado com essas coisas foi ele, não? E outra, se ele queria mesmo se provar forte, ele não deveria usar táticas tão desonestas ao qual ele estava prestes a fazer. E o loirinho já mandou a Ji-Hyun calar a boca, porque se ela continuasse falando, quem iria apanhar e virar cinzas seria ela. Mas então, a Ji-Hyun começou a invocar o poder da lei, que era mais especificamente o artigo 23, cláusula 6, onde indivíduos despertos não deveriam usar as suas habilidades contra civis. E como nós, leitores, acabamos de ver, bom, ele utilizou um poder não civil que era o Wang, se bem que não sei se o Wang poderia ser considerado um civil, né, já que a força dele é basicamente de um herói. De qualquer forma, segundo a lei, isso não mudava o fato de que ele utilizou um poder não civil, além de que aquilo era uma tentativa clara de homicídio. Por isso que a Ji-Hyun declarou que se ele não parasse de tentar causar problemas, ela iria denunciá-lo. E se fosse necessário, ela iria pará-lo. Afinal, ela era uma herói, né? O negócio é que, bom, a gente já sabe que aquele loirinho com poder de fogo é meio quente, né? E ele simplesmente partiu pra cima da Ji-Hyun. E a coitada não conseguia invocar o poder dela e ela já tava prestes a aceitar o soco. E bom, o soco simplesmente não chegou. E é claro que nesse tipo de momento, como o soco não chegou, a gente achar que provavelmente foi o Wang, né? Mas não. Por algum motivo, o loirinho tava meio que preso numa gosma amarela. Então, uma voz veio por detrás da Ji-Hyun, questionando se por algum acaso ela era um gol ou algo do tipo. E ele também começou a falar um monte de coisas sem sentidos aqui, mas basicamente, ele queria devorar aquele lentinho que ele havia aprendido. Ah, e claro que a Ji-Hyun iria se tornar um lanche também. E bom, esse monstro ia de grau A e adivinha qual é o nome desse treco? Sim, diabetes, o bicho é feito de açúcar. E o poder dele é produzir uma cauda bem pegajosa e simplesmente jogar no oponente. E diante disso, a Ji-Hyun tava se perguntando, pô, logo agora um monstro, velho, não faz sentido. E como ela tava simplesmente parada lá, o diabetes foi lá e jogou um pouco de diabetes em cima dela. Só que nesse instante, um tipo de esfera protegeu a Ji-Hyun. E pelo jeito, esse não era um
poder dela, já que uma mulher falou para ela ficar bem quietinha ali que ela cuidaria do resto. E com isso, o Diabetes foi preso por um tipo de cadeia, mas, pô, não faz meio que sentido nenhum, né? Já que o bicho é feito de açúcar, como é que ele ia ser preso? De qualquer forma, olhando para cima, Ji-Hyun notou quem que era essa garota. Ela era nada mais e nada menos que a herói de grau S, Yura Yura. É basicamente isso, o nome dela é repetido 2 vezes, então vou chamar ela só de Yura. E voltando para a luta, que não tinha dito antes, como que ela vai prender numa gaiola desgrama de um açúcar? Então, ele acabou saindo da gaiola dela. Porém, muchachos, aparentemente a Yuri já estava esperando por isso. Afinal, ela invocou meio que um martelinho do Chapolin Colorado e esbagaçou a Diabetes no chão. E bom, com um único golpe, ela derrotou a Diabetes. Que seria bem interessante na nossa vida real, mas tá bom. E assim, a Yuri se aproximou da Ji-Hyun, comentando que já tinha visto ela em algum lugar. E a Ji-Hyun já começou a dizer toda feliz que provavelmente elas se viram na agência de heróis, pois ela era a garota da cura que vivia fazendo anúncio para eles. Só que pelo jeito, a heroína da cura não era lá bem visto pela Yura, já que basicamente ela considerava aquela garota da cura como uma palhaça. Tanto que ouvindo esse comentário, a Ji-Hyun meio que desacreditou, né? Tava bugada, coitada. E pra piorar ainda mais a situação, tinha um negócio ali à frente que eu não prefiro nem comentar, né? Olha a atrocidade que é isso. Ainda bem que a Yura deu um jeito de ajudar o Wang, porque pelo amor de Deus, não dava pra continuar a história com essa pegação da pega aí. E bom, depois de jogar o King Love lá pro quinto dos Lavai Chinela, a Yura começou a dizer para o seu irmão, bom, eu não sei se é irmão no caso de consideração é realmente irmão do Wang, pra ele tomar cuidado com esse tipo de coisa. Só que, bom, do nada, a Ji-Hyun simplesmente se aproximou do Wang e meio que tentou consolar ele, porque, pô, aquilo ali foi traumatizante. E vendo aquilo ali, a Yura basicamente entrou em surto. E foi só nesse momento em que a Yura entrou em surto que aí o Wang começou a olhar para ela. E o Wang começou a ficar feliz, né, porque fazia um tempo que ela não visitava a academia dele, mas, bom, eu acho que ele não foi tão bem recebido assim, né, já que o martelo do Chapolin Colorado simplesmente bagaçou a cabeça dele no chão. E diante disso, a Ji-Hyun começou a se questionar se por algum acaso os dois se conheciam. Então, enquanto ela tava pensando nisso, aparentemente a Diabetes não tinha sido morta e atacou a Ji-Hyun. Entretanto, dessa vez, quem salvou ela? Mais uma vez, né? Tipo, pô, de novo, ela é uma heroína e tá sendo salvada pelo civil. O Wang já chegou perguntando pra ela se tava tudo bem. Ela respondeu que sim e agradeceu ele. E ele todo feliz, falou que ela não precisava falar isso. E bom, vendo a cena ali, né? Por algum motivo, mais uma vez, a Yura ficou pistolada. E eu não sei se, tipo assim, se ela é namorada do Prota, irmã ou amiga. Eu não faço a mínima ideia, porque elas tão loucas ali. E a Yura tava tão louca das ideias que ela começou a olhar pro corpo da Ji-Hyun, falando que ela tava tentando seduzir ele com aquele seu corpão volumidoso, jogando seus charmes como heroína da cura pra cima do seu irmão. E bom, aqui mais uma vez eu tô te dizendo, tá escrito irmão aqui, mas eu não faço a mínima ideia se ela tá chamando ele de irmão mesmo ou é só um jeito carinhoso. De qualquer forma, o negócio tava tão doido que, bom, ela se jogou no chão falando que o pé dela tava doendo. Porém, muchachos, não vai funcionar não. Afinal, a Diabetes não tinha morrido, né? E tava atrás dos dois, e a única forte o suficiente pra derrotar a Diabetes é a Yura. Então, meio que ela não poderia se fazer de fraca logo agora. E claro, a Diabetes até conseguiu dar um ataque, mas não pegou em nenhum dos dois. E utilizando o seu poder, ela basicamente levitou eles. Ah, e claro, aproveitou a situação pra tirar a Ji-Hyun de perto do Wang. E bom, como o martelinho do Chapolin Colorado não tava funcionando contra a Diabetes, ela foi lá e fez o quê? Ela basicamente invocou um ar-condicionado, um refrigerador pra congelar o doce, né? E pelo jeito funcionou. Entretanto, a Diabetes não tinha sido morta não, muchachos, porque de alguma maneira, a Yura meio que utilizou o seu poder no Wang e ele ficou com aquelas roupas de jogador de futebol americano e ele entrou dentro de um sinalizador, pelo menos é o que parece pra mim. E juntando esses dois, basicamente era o que a gente já tava esperando. O Wang simplesmente virou uma bala e foi em direção à Diabetes, que até tentou se defender utilizando seu punho, mas como ela tava basicamente congelada, o Wang começou a atravessar todo o seu corpo. E com isso, de alguma maneira muito louca, eles conseguiram vencer a Diabetes. E sim, não foi deixando de comer açúcar. Pelo menos naquele mundo ali funciona, né? E vendo aquela cena, Ji-Hyun ficou extremamente surpresa, enquanto a Yura de alguma maneira já estava esperando. E já do lado do Wang, ele tava com aquela pose fodona de Jojo, declarando que o açúcar no sangue agora estava muito baixo. Entretanto, a Ji-Hyun notou que o poder que a Yuri tinha utilizado no Wang de alguma maneira começou a se esvair e ele ficou mais fraco. E isso
Isso meio que bugou ela, porque na sua cabeça o Wang era basicamente um civil inútil, certo? E falando no Wang, ele perguntou pra Ji-hyun se por alguma acaso ela queria comer, porque ele ia buscar comida agora. E ela aceitou, né? Porque, pô, comida de graça, quem ia recusar? E assim, a Yura meio que acompanhou o Wang, enquanto internamente a Ji-hyun meio que ficou chocada. Pois, como sempre, mais uma vez, ela não fez absolutamente nada e se tornou um fardo. Um tempo depois, voltando pra academia, adivinha o que eles pegaram pra comer? Sim, aquela arma que o Wang tinha utilizado antes, que era nada mais e nada menos que um pé de porco. E a Yura já ficou revoltada, porque era mais uma vez eles estavam comendo a mesma coisa, e o Wang falou, como assim? Eles não deveriam zombar da proteína. E outra, da próxima vez eles podiam comer a carne magra que ela escolhesse, então ela deveria parar de reclamar e comer, né? E bom, por fora, a Yura meio que ficou revoltada, falando que ia aceitar fazer o quê, né? Mas internamente ela tava achando o Wang muito carinhoso. E como isso foi carinhoso, eu não sei, tipo, na cabeça dela funciona. E bom, o Wang foi lá e ofereceu a carne pra Ji-hyun, o que já deixou a Yura pistolada. E ela bugou, né? Porque, pô, do nada ficaram bravos com ela e ela falou que não precisava, nem não tava com fome. Claro, até o momento que a barriga dela começou a roncar. E diante disso, bem revoltada, a Yura já começou a perguntar se por alguma casa a Ji-hyun gostava de pé de porcos ou algo assim. E ela respondeu que, na verdade, estava de dieta. Só que internamente ela não tava com medo de dizer que tinha transtorno alimentar, né? E ouvindo sobre dieta, o Wang já ficou meio preocupada, porque ela não deveria ficar fazendo essas dietas extremas de não comer nada ou deixar de comer algo, pois do que ela mais precisava agora é de um corpo extremamente saudável. Além de que uma única mordida naquela carne ali faria ela ter uma força de 10 repetições. E a Ji-hyun até tentou negar e tal, só que a Yura não gostou muito não. Falando que como o Wang estava oferecendo pra ela, ela tinha a obrigação de aceitar. E com isso, por livre e espontânea pressão, a Ji-hyun comeu meio que com medo. Só que bom, por algum motivo, depois que ela deu a primeira mordida, ela notou que na verdade aquilo era muito gostoso. Era como se aqueles porcos simplesmente dançassem dentro da sua boca. E ouvindo que a carne estava deliciosa, o Wang falou que é óbvio, né? Afinal foi ele que escolheu. E vendo que a Ji-hyun tava basicamente devorando o prato dela, por algum motivo a Yura meio que criou uma competição com ela e começou a comer na mesma velocidade. E vendo aquilo ali, o Wang começou a declarar que aparentemente eles ganharam 2 novos fãs de carne de porco. E bom, um tempo depois, já em outro dia, a Ji-hyun tinha terminado de fazer os exercícios e aparentemente já tava dando resultado. E ela começou a dizer que realmente estava diferente de antes, pois tipo assim, ela tava se alimentando bem, fazendo vários exercícios, então o resultado viria uma hora ou outra. Entretanto, enquanto ela falava isso, uma pessoa se aproximou dela e olhando para trás, bom, essa pessoa provavelmente não era lá muito normal, porque ela tava com uma caixa na cabeça. Além de que ela estava chamando pelo seu irmão. E ouvindo isso, é óbvio que a Ji-hyun já entrou em desespero, né, achando que era um fantasma ou algo do tipo, tanto que ela perguntou quem diabos era aquela pessoa. Então nos é revelado que uma garota loira que tava chorando e chamando pelo seu irmão. Então aquela garota começou a explicar que eles perderam seus pais muito cedos e o seu irmão, por causa disso, começou a trabalhar para uma pega e economizou para suas despesas nos estudos no exterior. De qualquer forma, graças a ele, ela se formou na universidade e voltou para a Coreia há alguns dias. Só que, bom, aparentemente o seu irmão estava agindo de uma forma estranha e continua fazendo uns sons meio assustadores. E como ela estava meio preocupada com ele, ela foi lá e seguiu ele até ali. O negócio é que ela era meio tímida, por isso que ela colocou aquela caixa na cabeça ali pra meio que tentar se esconder dele. Mas tinha um negócio que ela acabou enxergando que não era lá muita coisa. O seu irmão simplesmente tava se exibindo pras pessoas, além de que ele tava utilizando uma cueca de tigre. E diante disso, ela começou a se perguntar se o seu irmão tinha sofrido uma lavagem cerebral ou algo do tipo. E ouvindo sobre cueca de tigre, a Ji-hyun já notou que o irmão dela era o Wang, né? E a Ji-hyun começou a explicar que talvez fosse um mal entendido, afinal ali uma academia, só que do nada uns barulhos estrondosos e estranhos começou a sair de uma porta lá da academia. E bom, assim que a Ji-hyun mais a irmã do Wang aproximou daquela porta, eles acabaram vendo uma atrocidade. Basicamente parecia ser um tipo de pessoa perfurando o peito de outra. Pessoa não, né? Na verdade um demônio. E a Ji-hyun, desesperada, rapidamente já começou a perguntar o que diabos estava acontecendo, mas quando ela puxou a cortina, ela acabou encontrando um bando de roqueiro, que rapidamente começou a achar que a Ji-hyun era vesga, já que eles estavam olhando torto pra ela. Tanto que os caras aparentemente tentaram atacá-la e a Ji-hyun já entrou em desespero. Mas não, era apenas impressão dela, os caras simplesmente meteram o pé, deixando, bom, um monte de sangue no chão. E é claro que diante dessa situação, a Ji-hyun já começou a questionar quem diabos era aquelas pessoas. E é claro que com essa gente estranha aí, elas foram lá e seguiram eles. E pelo jeito, segundo a irmã do Wang, ela falou que ele tava entre aqueles pintados lá, só que não dava pra enxergar ele porque ele tava maquiado. Mas bom, enquanto elas estavam conversando ali,
ali, os maquiados simplesmente avançaram em direção à velhinha, pedindo para que ela entregasse tudo. E vendo isso, a Ji-hyun já entrou em desespero. Mas relaxa, muchachos, eles apenas estavam ajudando a velhinha a atravessar a rua. E bom, diante disso, parece que eles eram boas pessoas, certo? Já que eles ajudaram a velhinha. O negócio é que foi quando eles soltaram uma frase simplesmente mandando a velhinha ir pro inferno. Aí eu não entendi muito bem. E assim, elas continuaram seguindo o grupo, e então eles acabaram encontrando uma criança que chutou sua bola na árvore. O negócio é que toda vez que esses carinha vai ajudar alguém, eles simplesmente parece que vão atacar. E sim, o carinha literalmente atacou, mas não foi a criança. Ele acertou a árvore para a bola cair no chão. E pra piorar, eu não entendo bolhufas nenhuma da frase desses caras, porque ele basicamente chamou aquela guilhotina de bola, ou bola de guilhotina, e falou para o garoto se lavar porque ele seria o próximo a morrer. Sim, ele literalmente falou isso e eu não faço a mínima ideia do porquê. E diante dessa situação, a Ji-hyun começou a se perguntar o que diabos esses caras estavam fazendo, porque não faz nenhum sentido, né? De qualquer forma, mais um pouco à frente e um tempinho depois, elas acabaram chegando num lugar que era bem suspeito, onde várias pessoas de capuzes estavam reunidas e rindo pra uma pega, como se fosse um tipo de loucos. E pra piorar, algumas pessoas simplesmente estavam entregando dinheiro a elas, o que mostrava que talvez aquilo ali fosse um culto. Afinal, pô, os caras tão vestidos daquela maneira, só poderia ser um culto, né? E assim, pra tentar entrar naquele lugar estranho, as duas deram uma de louca também, pegaram o dinheiro, ou barra ingresso, e entraram naquele lugar, o que meio que bugou a cabeça do carequinha ali. E assim que elas entraram, encontraram várias pessoas encapuzadas com 4 em cima do palco. E bom, era aqueles 4 que elas estavam seguindo desde o início que saiu lá da academia. Ah, e eles começaram a declarar que agora estava na hora de abrir os portões do inferno. E pela voz, a irmã do Wang declarou que aquela pessoa que estava falando era ninguém menos que o Wang. E assim eles começaram a trazer algo como se fosse uma grande cama. Ah, e falando no Wang, ele tirou sua máscara falando que todos ali iriam para o inferno. Então, depois dessa declaração, a plateia foi à loucura e começaram a gritar pra uma pega. E Ji-hyun, diante dessa situação, fez a pergunta mais óbvia para si mesmo: o que raios estava acontecendo? E outra, todo mundo que estava ali aparentemente era da academia. Será que desde o início todos estavam envolvidos naquilo? E pior, o Wang no fim era líder de um culto? Enquanto ela estava refletindo sobre isso, um dos carinhas maquiados declarou que estava na hora do sacrifício. E vendo aquela quantidade absurda de sangue sendo espalhada por todo lado, a Ji-hyun já entrou em desespero, tanto que ela literalmente caiu de joelhos no chão. E assim, os maquiados começaram a dizer que eles deveriam se alegrar, pois aquilo era exatamente o que eles queriam e o que eles desejavam. E era nada mais e nada menos que um hambúrguer de randagem recheado de ketchup. O que mostrava que, bom, desde o início aquilo ali tava totalmente errado. Sangue não era, e sim ketchup. E sabe os maquiados que eu tinha falado que eram roqueiros? Sim, eles eram realmente um roqueiro. Só que como eles também faziam parte da academia forte, eles começaram a cantar e fazer agachamentos e exercícios. E juntando tudo isso e vendo mais um papel que começou a voar do nada, a Ji-hyun notou que aquela ali era um festival de rock e uma apresentação de caridade. E bom, vocês lembram toda a situação que aconteceu até agora? Primeiramente, eles estavam fazendo um hambúrguer, depois eles ajudaram todas as pessoas que eles encontraram no caminho, que foi a velhinha e a criança. Então, eles começaram a cantar várias coisas que eu não vou cantar aqui porque eu não sou cantor, e de alguma maneira a irmã do Wang começou a chorar declarando que aquilo era muito bom. Claro que no início ela estava muito preocupada por seu irmão ter mudado, mas aparentemente foi apenas um mal entendido. E mesmo que ele esteja utilizando uma fantasia estranha, ele está fazendo todo mundo ali feliz, assim como ele sempre havia feito com ela. Enquanto o show continuava, a Ji-hyun começou a refletir sobre si mesmo, declarando que ranking A, ranking S, nada disso importava, pois aquelas pessoas ali apenas estavam trazendo alegria às outras pessoas. E para Ji-hyun, aquilo sim era ser um verdadeiro herói. E depois de ter essa conclusão, ela basicamente aproveitou todo o show que tava uma gritaria da pega, afinal era rock, né? E bom, enquanto toda essa festa acontecia, lá longe, e sim, bem longe mesmo, literalmente da Terra, um ser intergaláctico estava sorrindo igual os roqueiros que estavam no show. Aparentemente ele deve estar ouvindo a música lá, né? De qualquer forma, parece que, bom, as coisas não seriam tão boas a partir de agora. Agora, voltando para a Terra, o pessoal havia acabado o show e os mascarados tiraram suas máscaras, ou melhor, maquiagem, né? Eu tô confundindo com máscara, mas é maquiagem. E um loirinho comentou que o show de hoje foi incrível, especialmente sobre a parte do Wang, né? E o Wang respondeu que é óbvio, afinal ele estava falando do seu imparável e especialmente hambúrguer de ketchup. No entanto, enquanto ele estava falando isso, jogaram um refrigerante na cara dele, o que obviamente acertou no olho, começou a arder e ele já ficou pistola. Daí ele começou a correr contra o loirinho e justo nesse momento a Yura e a Ji-hyun chegou. E a Yura começou a perguntar o que diabos eles estavam fazendo dentro do CT, que pra quem não sabe é centro de treinamento. E o loirinho falou que é óbvio, ele tava esperando se o Wang ia conseguir pegar ele. Porém, a irmã do Wang falou pra ele parar com isso, né, porque ele não queria ver seu irmão simplesmente brigando com o outro e
gerando conflito por aí. O negócio é que, olhando mais de perto e vendo que, tipo assim, o Wang tava brincando com aqueles caras, a Ji-hyun notou que todos aqueles rapazes bonitos e elegantes, na verdade, eram aqueles loucos gigantes mascarados, maquiados, eu esqueci mais uma vez. E a Ji-hyun perguntou por que o rosto deles era tão bonitos assim, e a Yura só falou que eles eram um bando de idiotas. E já do lado do Wang, ele conseguiu pegar loirinho e simplesmente tava fazendo ele de, sei lá, gato e sapato. Porém, enquanto ele fazia essa brincadeira, ele acabou sentindo algo, então falou que é no banheiro. E o Kwon falou que também junto dele, já que ele tava com vontade de ir no banheiro. E enquanto caminhavam até o banheiro, uma garota chamou a atenção dos dois. E bom, a garota simplesmente começou a se aproximar do Wang e ele já ficou todo animado, porque pô, aparentemente ele tinha uma fã, né? Daí ele já chegou perguntando se ela precisava de algo dele ou alguma coisa assim, e ela respondeu encarecidamente que precisava. E já no quadro seguinte, ela deu um tapão na cara dele pedindo pra que ele saísse da frente. E a pessoa de quem que ela era fã, na verdade, era do Kwon, afinal ele era ator, né? E pô, depois de um tapão desse sendo humilhado assim, até mesmo o Wang começou a chorar. Agora, voltando para o CT, o loirinho comentou que aparentemente a doação que eles tinham feito no concerto foi entregue com sucesso. E a Ji-hyun, ouvindo isso, comentou com a Yura que mesmo que aquelas pessoas sejam um pouco excêntricas, eles eram boas pessoas. E a Yura respondeu que graças a esses dois, no caso o Wang e o loirinho ali, o impacto deveria ser enorme, pois o Wang, juntamente com aquele grupo de pessoas, ajudaram as outras pessoas que perderam famílias ou que sofreram danos graves, como os monstros. E as pessoas que foram ajudadas numa certa época se uniram para formar uma banda e usaram a renda do concerto para apoiar os necessitados. Basicamente, eles estavam ajudando as pessoas assim como eles foram ajudados. E ouvindo isso, a Ji-hyun deu um sorrisinho, comentando que o Wang era realmente excêntrico. Mas vendo ele fazendo esse tipo de coisa, e juntamente com várias pessoas o seguindo e se alegrando, acabou fazendo ela entender do porquê ela tinha aquele sentimento sobre ele. Mas antes que ela pudesse terminar tal frase, a Yura já mandou um olharzinho bem caloroso pra ela. Tanto que a Ji-hyun perguntou, né, como é que os dois se conheceram, já que, pô, eles parecem ser velhos amigos e tal. E ouvindo sobre isso, a Yura mudou da água pro vinho. E ela começou a contar que não foi lá tanto tempo, mas bom, naquela época ela era muito gorda e estava tentando perder peso. E aparentemente ela era bem obsessiva, já que, bom, ela caiu no chão depois de tentar fazer cardio por 3 horas seguidas. E o Wang falou que ela não precisava ser tímida e embora ele possa parecer meio estranho, ele era o dono da academia forte. O negócio é que a Yura naquela época simplesmente mandou o Wang calar a boca chamando ele de cavalo falante, o que não faz sentido algum, né? E a Yura começou a perguntar o que tinha de tão engraçado de ser um gordo e sendo zoado por aí, pois ela sabia que todo mundo falava por detrás dela. E o Wang, meio confuso, questionou, né, quem que tava zoando ela, porque olhando para o pessoal ali, eles apenas estavam se esforçando tanto que não conseguiam parar de sorrir, o que mostrava que era nada mais e nada menos que um mal entendido da parte da Yura. E não querendo aceitar a situação, ela simplesmente começou a meter o pé da academia, o que deixou o Wang bem triste. Mas mesmo ela indo embora naquele dia, ela voltou em outro e tava tentando continuar a perder peso. E antes que ela caísse no chão novamente, adivinha quem apareceu? Ninguém menos que o Wang. Só que dessa vez, você acredita que ele tava gordo pra uma pega? E vendo aquilo ali, a Yura ficou meio bugado. Como é que ele ficou tão gordo numa velocidade tão absurda? E o Wang respondeu que fez um tour gastronômico, pois ele tinha esquecido como é ter a sensação de satisfação de comer tudo o que ele quisesse. Entretanto, a Yura tava perguntando o que diabos o Wang fez, pois todos com certeza estariam olhando e zoando ele. E claro que por ter aquele corpo, ele jamais seria amado. E justo nesse instante, no meio da discussão deles, um carinha chegou, ou melhor, era aquele loirinho lá, o que toca baixo. E vendo o rosto furioso do loirinho, a Yura já começou a dizer que o prota tinha se lascado. Entretanto, o loirinho na verdade queria ficar apertando o Wang, porque pô, deve ser mó fofinho, né, ficar apertando a bainha ali. E com isso, o restante do pessoal que tocava na banda também apareceu, querendo fazer a mesma coisa, e a Yura ficou meio bugada, sem entender. Então, virando a sua atenção para a Yura, o Wang perguntou se ela tinha entendido, pois as opiniões das pessoas sobre ela não mudaria tão facilmente, só porque ele simplesmente ficou gordo, pois no fim, ele estava apenas sendo ele mesmo. Claro, ele entendido por que a Yura estava tão estressada sobre aquilo, mas eles deveriam importar, não importa qual seja o assunto, seja um exercício ou qualquer outra coisa. E bom, após isso, a Yura começou a se esforçar ainda mais, claro que com a ajuda do Wang agora. E assim, eles tiveram vários momentos, comeram juntos e pouco a pouco ela foi diminuindo, claro que de peso, né? Tanto que finalmente chegou o dia que ela conseguiu levantar um peso ao qual ela jamais tinha imaginado que conseguiria. E por algum motivo ela teve a sensação de querer começar a falar aquelas frases malucas daquele grupo de antes. Mas ela acabou se segurando e apenas deu um sorriso de satisfação. E sobre a resposta pra Ji-hyun, a Yura falou que, bom, entre eles não havia nada. Mas enquanto ela falava isso, um terremoto começou a acontecer, o que tremeu todo mundo na cidade. E olhando para cima, algo enorme
enorme acabou aparecendo, tanto que todo mundo da academia saiu da academia pra ver. E era nada mais e nada menos que um tipo de losango gigante. E junto dessa aparição, um alerta da associação foi emitida, onde dizia que, bom, eles tinham que evacuar dali imediatamente. E a Ji-Hyun perguntou se tava certo, né? Porque, tipo assim, eles iam deixar aquele treco ali gigante e simplesmente fugir? Então eles começaram uma discussão, perguntando o que diabo eles deveriam fazer, e assim eles perguntaram para o Wang, né? Que bom, em poucas palavras declarou que aquilo era impossível. Pô, aquele bagulho era gigante pra uma pega, eles apenas deveriam pegar e aceitar tudo que aquele pessoal quer sair de lá de dentro quiser. E não muito tempo depois disso, realmente os seres começaram a sair de lá. E o primeiro que saiu já começou a dizer que aquela era uma visão muito bizarra, pois era uma forma que ele nunca tinha visto antes e que mostrava que a adaptação suprema para a sobrevivência mudava em um ambiente desconhecido. Além de que ele estava muito animado para ver o quão forte aquele guerreiro foi treinado para ser. E bom, esse bicho parecia até ser gigantesco, né? Pelo menos pela sombra ali, mas não, ele parecia um bobo da corte com, sei lá, um bicho na cabeça. E ele era o comandante da Kleja, que deve ser aquele losango gigante que tá flutuando no céu. E bom, vendo aquele bicho estúpido ali, o primeiro a começar a rir, adivinha quem foi? O Wang, né? O cara que tinha dito que era impossível. Contudo, nesse instante, dentro daquela losango gigante, uma voz saiu, falando que, pelo jeito, a colheita deles não iriam funcionar, pois aqueles seres ali não eram humanos, mas entidades completamente diferentes. E na verdade, aquelas não eram as sementes que eles haviam plantados, pois segundo as análises, apenas 1/10 de guerreiros davam frutos. Mesmo estes estavam sendo eliminados pelos humanos, o que significava que a colheita deles havia falhado. E sim, eu não tô entendendo nada que negócio é esse de colheita, mas vamos seguir a história. Eu vendo isso, o comandante já ficou revoltado, porque pô, falhou logo depois que ele chegar ali, como assim? E ele tava tão puto que falou que ia eliminar todos esses parasitas, no caso, o grupo que estava à frente dele. E claro, todo mundo tava igual nós, sem entender nada sobre parasita, colheita e blá blá blá. E é nesse tipo de momento que os loucos começam a brilhar, tanto que o Wang falou que não iria suportar isso, e declarou que ia dar um jeito de acabar com aquele artista de circo. Afinal, ele estava tratando o pessoal da sua academia como insetos. E o loirinho falou para o Wang tomar cuidado, porque querendo ou não, eles estão enfrentando alienígenas, olha o tamanho da nave na cabeça deles. Entretanto, muchachos, adivinha qual foi a resposta do Wang? Ele simplesmente perguntou para todos ali se eles estavam com medinho de enfrentar aqueles bichos. E claro que pelo aquele rosto ali, eles poderiam enfrentar até o rei do inferno, parece. E o Wang continua dizendo que ensinar crianças problemáticas era a sua especialidade. E diante disso, o comandante meio que começou a utilizar o seu poder, falando que ia dar um jeito com todos esses incivilistas. Eu nem sei se essa palavra existe, mas tá escrito aqui. E do nada o Wang virou perguntando quem diabos tinha estacionado uma nave ilegalmente ali. Aí o comandante perguntou se ele tinha feito algo errado. Só que, pô, ele tava invadindo a terra, né? Por que ele ia estacionar do jeito legal? E tem alguma forma legal disso, né? E aproveitando essa situação que o comandante havia virado, o Wang foi lá e deu uma baita de uma bica nele. E com isso, o comandante já ficou pistola e partiu pra cima do Wang, falando que iria exterminá-lo. Mas nesse instante, o pessoal da banda começou a ajudar o Wang antes que ele morresse ou fosse abduzido lá pelos aliens. E a luta se resumiu ao quê? Basicamente, o comandante virou uma peteca e todo mundo tava jogando ele pra lá e pra cá. O negócio é que quando o Wang ia dar o seu último soco, do nada o comandante soltou um raio azul, que claro, pegou todo mundo de surpresa. Entretanto, as pessoas que foram atingidas por aquele raio azul não morreram, e sim se tornaram estátuas de pedra. E até mesmo o Wang foi atingido, ou melhor, pegou de raspão, porque a perna dele começou a se transformar em pedra. Porém, quando ele foi perguntar para o loirinho, ao qual ele chamou de Dave, se ele estava bem, bom, o loirinho acabou ajudando o Wang a não ser atingido. E pra piorar, o loirinho, de alguma forma, simplesmente se quebrou. E é claro que diante daquela situação, todo mundo entrou em desespero, mas eu acho que eles não tinham muito tempo para pensar nisso. Afinal, outro raio estava vindo. E o Wang, aquela pessoa que nunca se tremia ou sentia desespero diante de um inimigo, começou a entrar em um estado de choque. E o que vai acontecer a partir de agora, a gente não sabe, porque acabou o vídeo aqui e você vai precisar comentar, vamos ver. Desespero, porque pelo jeito o negócio vai ficar feio a partir de agora. E é isso, muchachos. Agora vocês têm que ir lá para outro vídeo. Ah, e não esquece de se inscrever, dar like, hypar o vídeo. E bom, agora você pode ir lá para outro vídeo que tá tão bom quanto esse.